Oi, pessoal, boas-vindas a mais uma exploração aqui no Eu Profundo. Hoje, olha, a gente vai conversar sobre uma coisa que tá bem no centro da nossa vida, né? O crescimento. Seja ele assim espiritual, pessoal, até profissional. Aquela jornada cheia de descoberta, mas, poxa, cheia de tropeço também, né? Aqueles inesperados. Como é que a gente lida com esses desafios que aparecem? Afinal, a nossa inspiração para hoje vem de um texto, olha, muito rico, chamado Questões Pequeninas. Ele traz um diálogo que é super humano, sabe? E muito revelador entre o Filipe, que era um pescador e virou um discípulo bem próximo, e o mestre dele, Jesus. É uma conversa que, nossa, mesmo sendo de outra época, parece que fala direto com a gente hoje, com os nossos dilemas. E a nossa missão aqui, então, é tentar entender uma coisa que parece um paradoxo mesmo. Por que será que tantas vezes o que realmente breca a gente, o que impede de avançar, não são os grandes ideais, sabe? Aquelas montanhas altas que a gente quer escalar, mas sim as coisinhas miúdas do dia a dia. Como é que pode, né? Uma coisinha tão pequena ter um impacto tão grande? Ok, então vamos abrir isso juntos, vamos desembrulhar essa ideia. Então vamos tentar imaginar a cena, né? O Felipe, esse seguidor leal, tá lá pensando, matutando sobre os ensinamentos, e ele pensa algo mais ou menos assim: essa boa nova, quer dizer, essa mensagem transformadora, né, as boas notícias que o mestre traz, é como uma montanha divina, linda demais, mas tão alta, talvez alta demais para nossa vida comum, cheia de limite. Ele admira Jesus profundamente, claro, ama a mensagem, mas ele sente que esses princípios são tão elevados que parecem quase impossíveis de aplicar na prática, sabe? No chão da vida real. E ele sente isso nele mesmo, na própria pele. Mesmo estando ali, ó, lado a lado com o mestre, ele percebe a dificuldade que é, nossa, imensa, para manter a fidelidade, a pureza de intenção que ele tanto queria. Ele até confessa que tem horas que as próprias promessas dele de ser melhor parecem desmoronar. É uma luta, né? Constante. Mas a inquietação dele não para aí, não. Ele olha em volta e pensa: poxa vida, se eu, que estou aqui perto, né, bebendo direto da fonte, acho essa subida tão difícil, quase impraticável, o que será que acontece com as pessoas que nem conhecem essa verdade direito? Que talvez sejam, sei lá, ainda mais frágeis, mais enroladas nos problemas do mundo? Essa angústia sincera dele, essa compaixão, leva ele a procurar Jesus e perguntar direto sobre essa dificuldade toda. É um sentimento que, nossa, atravessa o tempo, não acha? Quem nunca se sentiu exatamente assim diante de um objetivo grande? Pode ser, sei lá, aprender uma coisa nova, mudar um hábito que está difícil, ou até mesmo tentar viver de acordo com valores que a gente admira muito. A gente vê a beleza do ideal, né? A importância da meta. Mas aí quando a gente tenta trazer isso para o dia a dia, parece que a distância é enorme. E o fascinante nesse conflito do Felipe é justamente essa tensão, que é tão humana, né? A gente quer o sublime, a gente aspira ao alto, mas se sente meio que preso no mundano, na nossa própria percepção das nossas limitações. É quase como se a gente olhasse para o topo da montanha e já sentisse o peso de cada passo antes mesmo de começar a subir, sabe? A dúvida sobre a própria capacidade, ela se instala. Isso acontece em tantas áreas, né? Na carreira, nos relacionamentos, nossa. Exatamente. E a resposta de Jesus, pelo que o texto conta, vem com aquela calma, aquela doçura que é tão dele, né? Ele diz para o Filipe algo como: Filipe, ô Filipe, não se deixe abater por esses pensamentos. Não, e explica que, na verdade, é fundamental, é essencial mostrar aos cimos os picos mais altos, os ideais mais elevados. Por quê? Justamente para servir de inspiração, de farol, sabe? Para quem está talvez perdido na viela da rotina sem sentido, ou para estimular quem sente que está rastejando no pântano do desânimo, da falta de perspectiva. A lógica é meio assim: olha, se a gente não mostrar a beleza lá do alto do píncaro, como é que a gente vai educar o espírito para querer subir? É preciso ter essa visão grandiosa para motivar a caminhada, né? Para dar um norte, um porquê para o esforço. Isso aí que você falou toca num ponto crucial sobre visão, sobre motivação. Se a gente conecta isso com um quadro mais amplo, pense em qualquer projeto grande ou movimento de mudança.
é sempre preciso ter uma visão que inspira, né? Um sonho grande, mesmo que pareça muito distante da realidade atual. E essa visão ela não serve para oprimir, para humilhar quem está começando, não. É para puxar, para dar direção, para dar sentido ao esforço diário. É a tal da estrela que guia, né? Mesmo que a gente ainda esteja aqui no chão, olhando para ela. A visão alimenta a perseverança. Faz todo sentido, total. Mas o Felipe com aquela sinceridade dele, né? E aquele olhar bem prático, ele não se convence fácil, não. E traz um contraponto interessante. Ele argumenta mais ou menos assim: Senhor, mas olhando a realidade como ela é, não seria talvez mais justo, ou quem sabe mais eficaz, a gente, sei lá, graduar um pouco essas visões, dar à luz em doses menores? Ele observa o mundo em volta e vê que o ideal é o amor infinito, certo? Mas na prática as pessoas vivem na estreiteza dos seus mundos, na incompreensão, às vezes até, poxa, manifestando ódio, perseguição e ainda achando que isso é virtude. Ele até cita filósofos da época que usavam a inteligência para justificar tiranos. Então, a sugestão dele é essa. Será que não era melhor diminuir um pouco o brilho dessa revelação toda para não ofuscar quem ainda não está pronto? Talvez deixar para os seguidores futuros, mais preparados, a tarefa de ampliar a mensagem aos pouquinhos? E olha só que questão pertinente essa do Felipe, né? Ecoa até hoje, com certeza, esse dilema. Adaptar a mensagem para ser mais acessível, mais palatável, como se diz, versus manter a integridade total, radical, do ideal original. Isso aparece em tudo, desde educar a criança até comunicação científica, marketing, a própria prática religiosa ou filosófica. A preocupação dele com a fragilidade humana, sabe? Com o risco da má interpretação ou da rejeição total diante de algo muito desafiador. É super compreensível. É uma questão delicada mesmo. Como achar esse equilíbrio? Se a gente simplifica demais, corre o risco de diluir a essência, né? Aquilo que transforma. Mas se mantém a pureza total, corre o risco de não conectar com quase ninguém na prática. Onde está a medida certa? É um debate que continua, sem resposta fácil. É verdade, é um equilíbrio bem tênue mesmo. E a resposta de Jesus nesse ponto é uma correção gentil, mas firme, sabe? Na perspectiva do Felipe, ele sorriu, segundo o texto, e diz que a mente humana tem sim capacidade de entender. As ideias mais elevadas, as ideias redentoras, a gente consegue captar. O problema não está na altura da montanha, não é a coroa lá do cume que perturba a vida aqui na planície. A questão central, ele aponta, é que se aparecem obstáculos na subida, se a jornada fica difícil, essas dificuldades pertencem a nós mesmos. A origem está dentro da gente. E ele usa uma analogia linda, que é a da estrela. Diz que a estrela brilha lá no alto, beneficia todo mundo com a luz dela, inspira pensamentos elevados, mas ela, a estrela em si, jamais incomoda ou atrapalha a vida de alguém aqui embaixo. A estrela não é o problema. E aí vem a conclusão forte. Não maldigas, pois a luz, porque todo impedimento na edificação do reino celeste, ou enfim, de qualquer projeto nobre, né, está situado em nós mesmos. Ele vira o foco totalmente para o nosso interior, para a nossa responsabilidade. Nossa, essa é uma virada de chave. Fundamental. É quase como se ele dissesse, olha, para de culpar o mapa ou o destino final pela dificuldade da viagem. Começa a olhar para o viajante, para o estado do seu veículo, para a forma como você está navegando. A dificuldade não está na nobreza do ideal, na altura da montanha, na luz, mas sim na nossa condição interna. Nossos medos, nossas resistências, que às vezes nem são conscientes, né? Nossa falta de preparo, talvez, nossa impaciência, aquele apego aos velhos hábitos. É um chamado muito direto para a gente se observar e assumir a responsabilidade. Vamos pensar em exemplos práticos disso. Uma pessoa quer ter uma alimentação mais saudável. É o ideal elevado, certo? A maior dificuldade costuma ser a complexidade da ciência nutricional ou o preço dos orgânicos? Ou será que são as pequenas tentações do dia a dia? A falta de planejamento das compras, o hábito de comer por ansiedade, a dificuldade de dizer não para certas coisas. Outro exemplo. Alguém quer melhorar um relacionamento. O ideal é o amor, a compreensão. O problema é a complexidade do amor em si ou são as pequenas farpas trocadas no dia a dia?
A falta de escuta atenta, os ressentimentos que a gente guarda, as expectativas irrealistas que a gente cria. Quase sempre, né? O impedimento real está nessas coisas internas, na nossa forma de lidar com o processo todo. Felipe escuta isso tudo, processa a ideia, mas a gente percebe que ele ainda tem aquela necessidade, que é tão humana, né? De De ver para crer. sentir na prática, de ter uma compreensão que vá além da palavra e toque a experiência vivida. Ele queria uma clareza mais palpável, sabe? E a oportunidade para essa clareza chegar não demora muito, não. Vem numa jornada bem concreta mesmo. Jesus convida Filipe para eles subirem juntos o Monte Hermon, uma montanha real, conhecida por ser alta, de subida exigente. Eles começam a caminhada, deixam para trás as partes mais baixas, mais verdes, floridas, e entram num caminho que vai ficando cada vez mais íngreme, seco, quase desértico, e o chão muda. Agora está coberto por aquilo que o texto chama de pequeninos seixos pontiagudos. São pedrinhas soltas, afiadas, por todo lado. Agora presta atenção nesse detalhe, que é crucial. Eles sobem devagar, sem pressa nenhuma. Mesmo assim, o Filipe se vê obrigado a parar. Nossa, constantemente. E o motivo não é a falta de ar pela subida, não é o cansaço muscular. O problema são as minúsculas pedrinhas que, teimosamente, entram por baixo ou pelas laterais das sandálias dele e começam a machucar os pés. Imagina a cena. Ele transpira, fica inquieto, irritado. Tem que sentar na beira do caminho várias e várias vezes para descalçar a sandália, procurar a pedrinha minúscula e tirar dali. O texto descreve que ele gastava tempo e paciência para localizá-las entre os dedos feridos. Que frustração que devia ser. Isso acontece dezenas de vezes, atrasando demais a subida. Finalmente, né, depois dessas inúmeras interrupções por causa de algo tão pequeno, eles chegam no cume. Lá em cima, são recebidos pelo sol, pelo vento, por uma vista, assim, deslumbrante. É um momento de alívio, de beleza. E é aí, nesse cenário perfeito, que Jesus, que era mestre em usar as lições da vida, conecta a experiência com o diálogo que eles tiveram antes. Ele se vira para o Felipe e explica com brandura. Felipe, reconhece agora, vê. Não foi a claridade lá do alto, não foi a beleza ou a dificuldade do cume em si que atrapalhou a nossa marcha. O que realmente nos atrasou e nos feriu foi a pedrinha modesta do chão. O dia estava lindo, a meta era inspiradora, isso não faz mal nenhum, mas foram as questões pequeninas do mundo, do caminho, que quase inviabilizaram a jornada. Nossa, que metáfora visual e sensorial poderosa. É muito forte isso. Essas pedrinhas são a imagem perfeita para aquelas coisinhas do cotidiano que, isoladamente, parecem nada, né? Insignificantes, mas que juntas têm um poder imenso de desviar a gente, de irritar, de desgastar. Jesus mesmo dá exemplos, né? Pelo texto "Um minuto de palestra", talvez uma palavra mal colocada, uma fofoca rápida, uma crítica feita sem pensar. A opinião irradiada, um julgamento apressado que a gente faz ou ouve. O gesto impensado, uma pequena falta de delicadeza, uma impaciência ali na hora. Se a gente não tem o cuidado, a atenção devida que Jesus compara à sandália protetora da prudência, da vigilância, da autoobservação, da gentileza, essas aparentes bagatelas, essas coisinhas mínimas, podem se infiltrar e virar venenosas pedrinhas. Elas machucam por dentro. Elas nos ferem emocionalmente, espiritualmente, golpear duramente o coração, minam nossa paz, ameaçam nossa estabilidade interior. Pensa no nosso dia a dia hoje. A notificação incessante do celular quebrando a concentração. O comentário passivo-agressivo de um colega que fica martelando na cabeça. Aquela pequena tarefa doméstica ou profissional que a gente adia e vira uma fonte de ansiedade. A comparação rápida na rede social que abala a autoestima. São essas pedrinhas que muitas vezes tiram mais a gente do eixo do que as grandes crises declaradas, sabe? O acúmulo delas é que cria um verdadeiro obstáculo. É o dia a dia. E Jesus ainda acrescenta um ponto importante, né? Estendendo a metáfora. Ele diz que assim como os pés precisam da proteção da sandália para não se ferir no caminho cheio de pedra,
Nossa alma, nessa jornada de crescimento, também precisa de proteção. E parte dessa proteção vem da cooperação, do apoio mútuo, da compreensão entre as pessoas. É um reconhecimento importante de que a gente não caminha sozinho e que a qualidade das nossas interações também funciona como uma sandália protetora, ou ao contrário, né, como mais pedrinhas no caminho. Ele reafirma que a dificuldade real da subida, o que realmente emperra o progresso, muitas vezes está nesses problemas insignificantes da senda. E então, para ter certeza que a lição foi aprendida pela experiência, ele pergunta direto para o Felipe: entendes agora a importância das bagatelas em nosso esforço diário? O foco volta todo para o micro, para o cuidado com o passo presente. E o Felipe, que sentiu na pele, literalmente, nos pés, a verdade daquelas palavras, agora sim demonstra uma compreensão profunda. Ele não precisa mais de longas explicações, só acena com a cabeça, um gesto que diz tudo. Sim, mestre, agora eu compreendi. A ficha caiu, né? A lição foi integrada pela vivência. Então, o que a gente pode tirar de mais essencial dessa história toda para nós, hoje em dia? A mensagem central parece ser essa, né? Sim, a gente precisa de grandes visões, de ideais elevados, de montanhas que nos inspirem e nos puxem para cima. A luz do cume é fundamental, sem dúvida. Mas, paradoxalmente, o nosso progresso real, a nossa capacidade de continuar subindo dia após dia, sem desistir no meio do caminho, depende de forma crucial de como a gente lida com o chão que pisa a cada momento, com as pequenas pedrinhas que aparecem, inevitavelmente, na jornada. É um chamado forte para a gente desenvolver uma maior atenção plena, sabe? Uma consciência mais aguçada sobre as pequenas coisas. E o que seria essa atenção na prática? Bom, pode ser a forma como a gente começa e termina nossas conversas, especialmente aquelas mais difíceis. Pode ser a maneira como a gente reage internamente àquela pequena frustração ou contrariedade do dia. Pode ser a disciplina de não deixar pequenas tarefas acumularem até virarem monstros de ansiedade. Pode ser a escolha consciente de não ficar alimentando o pensamento negativo ou o julgamento apressado sobre os outros ou sobre nós mesmos. Pode ser perceber nossos gatilhos emocionais em situações que parecem bobas, corriqueiras. É um trabalho de higiene mental e emocional constante, né? Exato. E pensando em quem está ouvindo a gente agora, como será que isso se aplica de forma bem prática na nossa vida? Talvez valha a pena a gente se perguntar quais são as pedrinhas que mais costumam entrar nas minhas sandálias. São pequenas irritações que se repetem, sei lá, no trabalho, em casa. São aqueles hábitos minúsculos, tipo checar o celular a cada 5 minutos que me desviam dos meus objetivos maiores. São conversas onde eu pude ter sido um pouco mais cuidadosa, mais empática e não fui. São aquelas pequenas procrastinações que, quando somadas, minam minha energia e minha autoconfiança. Reconhecer essas questões pequeninas e aprender a lidar com elas com mais consciência, com mais prudência, desenvolvendo nossas sandálias protetoras internas, talvez seja a chave, né? Não só para avançar de forma mais firme e constante em direção aos nossos cumes pessoais, mas também para encontrar mais paz, mais equilíbrio e até mais alegria durante a própria caminhada. Porque a jornada também importa muito, não só o destino, né? Foi uma exploração muito, muito rica essa sobre o poder que a gente às vezes subestima das questões pequeninas. Fica bem claro que a qualidade da nossa atenção aos detalhes do dia a dia, aos nossos pequenos atos, pensamentos, interações, é absolutamente fundamental nessa jornada de crescimento. Com certeza. E talvez um último pensamento para levar dessa nossa conversa aqui, olhar para essas pedrinhas que incomodam a gente no caminho não precisa ser só um exercício de identificar e remover o obstáculo. Pode ser também uma oportunidade incrível de autoconhecimento. O que será que a frequência ou o tipo de pedrinha que mais me afeta me diz sobre as minhas sandálias? Onde estão as minhas sensibilidades? Quais são meus pontos de vulnerabilidade? Onde eu talvez precise desenvolver mais resiliência, mais paciência? Ou talvez um dia eu precise de mais apoio externo, de mais cooperação, como Jesus falou. Que pequena pedrinha na sua vida hoje, talvez uma que pareça insignificante, merece um olhar mais atento, mas não como inimigo para eliminar, e sim como uma pista valiosa sobre você e sobre como tornar sua caminhada melhor.
Fica a pergunta, né? Fica a reflexão. Muito obrigada pela sua companhia em mais essa jornada aqui no Eu Profundo. Esperamos de coração que essa conversa sobre as questões pequeninas traga insights úteis e inspirem um olhar mais atento, mais cuidadoso para o seu dia a dia. Até a próxima!